Ela disse: para de fingir que somos noivos, não podes controlar os meus planos nem os meus amigos. Toda a gente riu às minhas custas enquanto eu apenas sorri e fiquei calado. A humilhação doeu, mas algo mais profundo mudou dentro de mim naquela noite, uma percepção silenciosa que mudaria tudo entre nós. Chamo-me Marco, tenho 26 anos, e trabalho como técnico veterinário numa clínica no Porto há 4 anos, construindo gradualmente a minha carreira enquanto vivia o que pensava ser uma relação comprometida com a Andrea no nosso apartamento partilhado no centro da cidade. 3 anos juntos parecia que estávamos a construir algo real, especialmente desde que tínhamos estado a dividir a renda e as contas há 1 ano, ou pelo menos era isso que eu pensava até começar a prestar realmente atenção aos nossos extratos bancários. O incidente que me abriu os olhos aconteceu numa quinta-feira à noite quando o grupo da Andrea, a Kátia, a Marlene e a Joana, vieram para a sessão semanal de vinho e mexericos, o que normalmente significava que eu me retiraria para o quarto com o meu portátil enquanto elas transformavam a nossa sala numa sessão de terapia pessoal. A Andrea tinha andado diferente ultimamente, mais reservada com o telemóvel, a chegar mais tarde com amigos do trabalho, e a fazer estes pequenos comentários sobre como a nossa rotina tinha ficado aborrecida, mas eu atribuí isso ao novo emprego na empresa de marketing e ao estresse de tentar impressionar os colegas. Naquela noite, ela largou uma bomba durante a preparação do jantar enquanto as amigas já estavam a abrir a segunda garrafa de vinho. Então, vou a Las Vegas este fim de semana com as raparigas, anunciou casualmente, como se estivesse a mencionar uma ida ao supermercado. O voo sai sexta de manhã, volto domingo à noite. Parei de cortar legumes, não porque me importasse que ela fizesse viagens, mas porque normalmente discutíamos grandes despesas e planos de fim de semana juntos. Las Vegas parece divertido, disse. Quando é que vocês decidiram isso? Não vi nenhuma cobrança no nosso cartão partilhado. A expressão dela mudou imediatamente, aquele olhar defensivo que eu tinha visto mais frequentemente ultimamente. Reservamos separadamente. A Kátia encontrou uma promoção incrível e todas lhe enviamos dinheiro. Assenti, continuando com a preparação do jantar. Fixe. Que companhia aérea. Posso fazer o cheque amanhã já que vou estar acordado cedo para o trabalho. Foi uma oferta inocente, o tipo de coisa que tinha feito dezenas de vezes antes, mas a reação da Andrea foi tudo menos inocente. Meu Deus, Marco, eu consigo fazer o cheque sozinha. Não precisas digerir todos os detalhes da minha vida. A conversa ficou tensa de repente, com as amigas a ficarem quietas na sala, obviamente a ouvir. Não estava a tentar gerir nada, disse calmamente. Apenas ofereci ajuda já que vou estar acordado de qualquer forma. Foi então que ela explodiu. Isto é exatamente do que estou a falar. Para de fingir que somos noivos, não podes controlar os meus planos nem os meus amigos. As palavras ficaram no ar como uma bofetada física, e ouvi a Kátia bufar de riso do sofá. Rapaz, diz-lhe, gritou a Marlene, e de repente todas as 3 amigas estavam a rir como se estivessem a ver algum programa de comédia. Fiquei ali segurando uma faca e cebolas meio cortadas, olhando para o rosto corado da Andrea e percebendo que isto não era apenas um desabafo, era realmente como ela se sentia sobre nós, sobre mim, sobre a vida que tínhamos construído juntos. O riso das amigas piorou tudo, como se eu fosse algum namorado controlador por oferecer ajuda com uma tarefa simples. Tens razão, disse baixinho, largando a faca e limpando as mãos no pano de cozinha. Não somos noivos. Saí da cozinha com um sorriso calmo, deixando a Andrea e as amigas com a noite delas enquanto algo fundamental mudava dentro de mim. O riso seguiu-me pelo corredor, mas eu não estava zangado, estava a calcular. Pela primeira vez em meses, talvez anos, estava a ver a nossa relação claramente, e o que vi foi uma mulher que me via como um colega de quarto conveniente em vez de um parceiro, alguém que pagava as contas enquanto ela vivia a melhor vida sem qualquer compromisso real ou apreço. Enquanto me sentei no nosso quarto ouvindo-a celebrar a viagem dela a Las Vegas, comecei a fazer as contas sobre exatamente quanto esta relação me estava realmente a custar, e mais importante, comecei a planear como seria a vida quando a pessoa que não nos considerava noivos chegasse a casa para descobrir que eu tinha levado o conselho dela a sério. Sexta de manhã chegou cedo, e vi a Andrea fazer as malas com a bagagem de marca com roupas que eu tinha ajudado a pagar, indo para um aeroporto onde eu não faria o check-in, numa viagem financiada por métodos que aparentemente eu não deveria questionar.
Depois dela sair no Uber, fiz café e sentei-me com o portátil para começar o que tinha começado a pensar como operação verificação da realidade. Mas primeiro precisava de um aliado que entendesse as complexidades legais do que estava prestes a fazer. A senhora Shen vivia no apartamento 2 andares abaixo do nosso e servia como administradora predial do edifício, uma mulher perspicaz nos 70 anos que tinha emigrado de Taiwan há 30 anos e construído um pequeno império imobiliário através de atenção cuidadosa aos detalhes e uma capacidade misteriosa de ler as verdadeiras intenções das pessoas. Sempre gostei dela porque tratava todos de forma justa, mas não tolerava disparates. E mais importante, tinha testemunhado drama relacional suficiente nas décadas de gestão predial para reconhecer manipulação quando havia. Bati a porta dela por volta das 10, encontrando-a na rotina habitual de sexta de manhã de rever contratos de arrendamento enquanto seu gato antigo, Chairman Miau, supervisionava do poleiro na secretária. Marco! Que bom ver-te, disse, fazendo-me sinal para entrar. Café? Acabei de fazer uma cafeteira fresca. Enquanto nos instalamos na sala imaculada, expliquei a situação cuidadosamente, começando com a declaração pública da Andrea que não éramos noivos e terminando com a minha crescente percepção que tinha estado a financiar um estilo de vida para alguém que me via como um colega de quarto conveniente em vez de um parceiro. A expressão da senhora Shen ficou mais séria enquanto eu falava, os olhos afiados estreitando-se quando mencionei a dinâmica financeira. Mostra-me os extratos bancários, disse sem rodeios, e puxei o telemóvel para mostrar 8 meses de pagamentos de renda, todos vindos da minha conta, juntamente com serviços públicos, compras, e as incontáveis outras despesas que de alguma forma sempre me cabiam. E o nome dela está no contrato? Perguntou, revendo os pagamentos com a intensidade de um contabilista durante a época dos impostos. Ambos os nossos nomes, mas tenho estado a pagar 100% de tudo desde que ela começou o novo emprego e alegou que precisava de tempo para ficar financeiramente estável. A senhora Shen fez um ruído de nojo que de alguma forma conseguiu transmitir exatamente o que pensava desse arranjo. Marco, nos meus 40 anos de gestão predial, vi esta mesma história acontecer dezenas de vezes. Uma pessoa trata a relação como um arranjo de habitação gratuita enquanto a outra pessoa paga pelo privilégio de ser aproveitada. Levantou-se e caminhou até ao arquivo, retirando uma pasta grossa etiquetada com o número do nosso apartamento. Aqui está o que vamos fazer, disse, espalhando documentos pela mesa de café com a precisão de um general a planear uma campanha militar. Vou rever o vosso contrato de arrendamento muito cuidadosamente, e vamos ter uma conversa sobre direitos de inquilino, responsabilidade financeira, e o que acontece quando alguém que não contribui nada para uma casa decide morder a mão que a alimenta. O plano que ela delineou era elegante e devastador na sua simplicidade. Já que eu podia provar que tinha sido o único contribuinte financeiro por meses, e já que a Andrea tinha declarado publicamente que não estávamos numa relação comprometida, a senhora Shen podia legitimamente questionar se a Andrea tinha estabelecido direitos adequados de inquilino ou era simplesmente uma hóspede de longo prazo que tinha estado a viver no meu apartamento. A beleza disto, explicou a senhora Shen com um sorriso que me lembrou porque as pessoas respeitavam a sua acuidade empresarial, é que tudo o que fazemos será completamente legal e dentro das regras. Sem vingança, sem drama, apenas procedimentos adequados de gestão predial aplicados a alguém que aparentemente não entende a diferença entre uma relação e uma boleia gratuita. Saí do apartamento da senhora Shen com um plano claro e a sensação satisfatória que vem de finalmente tomar ação em vez de apenas aceitar quaisquer migalhas de respeito que alguém decidisse atirar-me, sabendo que quando a Andrea voltasse de Las Vegas, descobriria que as ações têm consequências e que a pessoa que não queria ser noiva estava prestes a aprender exatamente o que isso significava. Sábado de manhã, fiquei no nosso apartamento com uma prancheta, caneta, e o tipo de foco metódico que normalmente reservava para fichas médicas na clínica, pronto para conduzir o que tinha começado a chamar o grande inventário da presunção. O primeiro passo não era apenas embalar os pertences da Andrea, era conduzir uma contabilidade forense da nossa vida partilhada para determinar exatamente o que ela tinha realmente contribuído versus o que tinha simplesmente reivindicado propriedade através de proximidade e pressuposição. Comecei no quarto, examinando cuidadosamente cada item e catalogando mentalmente quem tinha comprado o quê, um processo que se tornou cada vez mais revelador quando percebi quanto das nossas coisas era realmente só minha que ela tinha gradualmente assumido.
As roupas dela foram para caixas etiquetadas com o meu novo sistema de nomenclatura: jeans de marca comprados durante a fase falida, roupas de ginásio para a inscrição do ginásio que eu pago e a minha favorita pessoal, sapatos que valem mais que os pagamentos de carro da maioria das pessoas. A sala revelou-se ainda mais esclarecedora quando redescobri móveis que tinha posto no armazém quando a Andrea se mudou, peças que ela tinha declarado demasiado masculinas para a visão do nosso espaço. O que aparentemente significava que eu tinha pago para armazenar os meus próprios pertences para que ela pudesse redecorar com itens que de alguma forma sempre requeriam o meu cartão de crédito apesar das suas opiniões fortes sobre as escolhas estéticas. Encontrei recibos mostrando que tinha gasto mais de 3.000 euros nos caprichos decorativos dela só no último ano, incluindo 400 euros em almofadas decorativas que não serviam propósito algum além de tornar o sofá desconfortável e ficar bem em fotos do Instagram. Os livros dela, e uso esse termo vagamente já que a maioria eram claramente comprados como adereços para a estética da estante em vez de material de leitura real, foram para uma caixa etiquetada adereços do Instagram disfarçados de literatura, enquanto a sua extensa coleção de cuidados de pele, valendo aproximadamente 800 euros baseado nos meus extratos de cartão de crédito, ganhou a etiqueta produtos de beleza mais caros que o pagamento do meu carro. A cozinha revelou a evidência mais condenatória do nosso arranjo desequilibrado: compras orgânicas caras que eu tinha comprado para as restrições dietéticas dela, aparelhos especializados que ela tinha insistido que precisávamos mas nunca usou, e uma coleção de vinhos que de alguma forma tinha esgotado drasticamente durante as noites das raparigas enquanto eu trabalhava turnos tardios na clínica. Cada item foi fotografado, catalogado e cuidadosamente embalado com a precisão de alguém que tinha finalmente parado de arranjar desculpas para o egoísmo de outra pessoa. Até domingo à tarde, tinha alugado uma unidade de armazenamento com controle de clima do outro lado da cidade e contratado mudanças profissionais que lidaram com tudo com a eficiência de pessoas que tinham visto este cenário exato inúmeras vezes antes, provavelmente perguntando-se por que me tinha levado tanto tempo a perceber o que era óbvio para todos os outros. A transformação do nosso apartamento de volta ao meu espaço foi notável. Recuperei os meus móveis confortáveis do armazenamento, montei o meu escritório doméstico adequadamente pela primeira vez em anos, e criei um ambiente de vida que refletia as minhas preferências reais em vez da estética do Instagram de outra pessoa. O meu toque de mestre veio domingo à noite quando visitei o abrigo de animais onde tinha sido voluntário por 2 anos, finalmente pronto para adotar os gatos seniores que eu tinha querido mas não podia ter porque a Andrea alegava ser alérgica, embora parecesse bem perto dos animais de outras pessoas quando era conveniente para fotos. Justiça e Karma, ambos resgates de 8 anos que tinham sido ignorados por meses porque todos queriam gatinhos, vieram para casa comigo naquela noite, e juro que entenderam imediatamente que esta era casa para sempre com alguém que os tinha realmente escolhido em vez de vê-los como obstáculos inconvenientes a uma situação de vida perfeita. Enquanto os vi explorar o território novo enquanto a Andrea postava fotos de festa de Las Vegas no Instagram, senti algo que não tinha experimentado em meses: paz completa no meu próprio espaço, rodeado por criaturas que eram gratas por estar ali em vez de ter direito a tudo o que eu providenciava. Domingo à noite, enquanto a justiça e o karma se instalavam na nova casa com o contentamento de animais que finalmente se sentiam seguros, comecei o processo sistemático de separação digital que garantiria que o regresso da Andrea se tornasse uma lição de responsabilidade em vez de uma continuação do nosso arranjo unilateral. O sistema de fechadura inteligente do apartamento, que a Andrea tinha insistido que instalássemos há 6 meses porque parecia mais sofisticado que chaves regulares, tornou-se o meu primeiro alvo quando atualizei os códigos de acesso e removi o telemóvel dela da lista de dispositivos autorizados com a satisfação de alguém finalmente a tomar controle da sua própria situação de vida. Mudei o nome da rede Wi-Fi para Não Noivos Não Acesso com a palavra passe e responsabilidade 2024, um pequeno toque de humor que eu sabia que faria chegar o ponto quando ela inevitavelmente tentasse conectar o telemóvel por hábito. Todos os serviços de streaming que tínhamos partilhado ganharam novas credenciais, de Netflix a Spotify, e certifiquei-me de documentar os custos mensais que tinha estado a cobrir, 47 euros por tudo premium, aparentemente, para que alguém pudesse ver programas de reality TV sobre pessoas ainda mais pretensiosas que ela própria.
As aplicações de entrega de comida provaram ser particularmente reveladoras quando revi o histórico de pedidos e percebi que a Andrea tinha estado a cobrar 300 euros em almoços ao meu cartão de crédito cada mês, saladas caras e batidos que custavam mais que a maioria das pessoas gasta em compras. Tudo enquanto alegava estar a ser consciente do orçamento sobre as nossas despesas partilhadas. Atualizei todas as palavras passe, removi o acesso dela às minhas contas, e criei uma folha de cálculo detalhada que teria impressionado o meu antigo professor de contabilidade, documentando exatamente 2.847 euros em despesas que tinha coberto para ela nos últimos 8 meses desde que ela tinha começado o suposto período de recuperação financeira. A senhora Shen tinha razão sobre a segurança do edifício. Como o único pagador de renda com prova documentada de responsabilidade financeira, eu tinha todo o direito de atualizar a lista de acesso e remover hóspedes não autorizados de longo prazo que não conseguiam provar o estatuto de inquilino através de contribuições reais para a casa. Instalei câmaras discretas nas áreas comuns, não para vigilância mas para documentação, sabendo que as tendências dramáticas da Andrea e senso de direito provavelmente providenciariam evidência perfeita do seu verdadeiro caráter quando a realidade finalmente a atingisse. A entrada principal do edifício requeria acesso por cartão depois das 21 horas, e já que o cartão da Andrea estava ligado à minha conta como arrendatário principal, a senhora Shen e eu garantimos que o acesso dela seria revogado com efeito imediato, desencadeando uma conversa sobre direitos de inquilino que eu suspeitava seria bastante educacional para alguém que tinha estado a tratar uma relação como um programa de habitação gratuita. À meia-noite de domingo, toda a fortaleza digital estava no lugar, toda palavra passe mudada, toda conta segura, e toda peça de evidência cuidadosamente documentada com a precisão de alguém que tinha finalmente parado de arranjar desculpas para o comportamento de outra pessoa e começado a proteger-se de exploração financeira e emocional. A justiça sentou-se no meu colo enquanto terminei as últimas atualizações, ronronando com a satisfação profunda de um animal que reconheceu quando alguém tinha finalmente feito a escolha certa, e percebi que isto era como a segurança se sentia, não preocupar-me constantemente sobre as despesas, reações ou exigências pretensiosas de outra pessoa, mas simplesmente viver em paz com criaturas que contribuíam afeto em vez de pegar tudo enquanto não davam nada em troca. Domingo à noite chegou com a inevitabilidade de um acerto de contas, e observei da janela do meu apartamento quando o Hideshari da Andrea parou em frente ao nosso edifício, a bagagem de marca dela apanhando a luz da rua quando saiu com o passo confiante de alguém que esperava dançar de volta ao setup confortável sem consequência. Tinha me posicionado na sala com a justiça e o karma, que pareciam sentir o drama que se aproximava e tinham se estacionado como sentinelas peludas de cada lado da minha cadeira, prontos para testemunhar o que eu suspeitava seria a conversa mais educacional da vida adulta da Andrea. O cartão dela falhou na entrada principal. O que eu sabia que aconteceria porque a senhora Shen e eu tínhamos cuidadosamente cronometrado a revogação de acesso para máximo impacto, e observei através do feed da câmara de segurança quando a Andrea tentou o código de entrada de apoio que já não funcionava, a confusão dela evidente mesmo através da filmagem granulada. A senhora Shen apareceu no lobby com a precisão de um relógio suíço, armada com papelada oficial e a satisfação mal contida de alguém que tinha estado à espera há 40 anos para entregar esta lição particular em responsabilidade a alguém que precisava desesperadamente dela. Menina Andrea. A voz da senhora Shen chegou através do sistema de intercomunicação com cortesia profissional mascarando o óbvio prazer. Preciso de falar consigo sobre o seu estatuto residencial neste edifício. Não conseguia ouvir a resposta da Andrea, mas conseguia vê-la gesticular enfaticamente, provavelmente exigindo saber por que não conseguia aceder ao seu próprio apartamento, uma questão que estava prestes a receber uma resposta muito completa e legalmente precisa. Depois de rever o contrato de arrendamento e histórico de pagamento para o apartamento 4B, a senhora Shen continuou com a entrega metódica de alguém lendo notas cuidadosamente preparadas. A gestão do edifício determinou que tem estado a residir como hóspede de longo prazo em vez de inquilino estabelecido com direitos legais à propriedade. A conversa que se seguiu foi uma aula magistral em gestão predial quando a senhora Shen explicou que já que o Marco tinha sido o único contribuinte financeiro por 8 meses, com prova documentada de responsabilidade exclusiva por renda, serviços públicos e todas as despesas domésticas, a posição legal da Andrea era essencialmente a de um visitante que tinha estendido demais a estadia em vez de um inquilino com direitos ao apartamento.
Mas o meu nome está no contrato. A voz da Andrea subiu alto o suficiente para eu ouvir através do sistema de ventilação do edifício, e imaginei a cara dela ciclar através de confusão, indignação, e a percepção nascente que documentos legais não significavam nada sem apoio financeiro. A resposta da Sra. Shen foi devastadora na sua simplicidade. Sim, o seu nome aparece no contrato de arrendamento original, mas direitos de inquilino são estabelecidos através de contribuição financeira e residência legal, não meramente ter o seu nome num documento. Já que não contribuiu para a renda ou serviços públicos em 8 meses, e já que declarou publicamente que você e o Marco não estão numa relação comprometida, a gestão do edifício determinou que o seu estatuto de residência mudou para o de hóspede cujas boas-vindas foram revogadas pelo inquilino principal. Observei através da câmara quando a Andrea processou esta informação, a bagagem de marca dela de repente parecendo menos como acessórios de férias e mais como tudo o que possuía no mundo, enquanto a Sra. Shen entregou o golpe final com satisfação profissional. Os seus pertences foram profissionalmente embalados e realocados para uma unidade de armazenamento com controle de clima de acordo com procedimentos legais adequados. Aqui está o endereço e informação de acesso, disse, entregando um envelope com a eficiência de alguém que tinha lidado com pessoas pretensiosas antes e sabia exatamente como lidar com elas dentro dos limites da lei. O choque inicial da Andrea transformou-se em pura raiva dentro de minutos, e observei da minha sala quando ela começou a bater na porta do apartamento com a fúria de alguém que nunca tinha sido responsabilizada pelas suas ações, gritando exigências sobre os seus direitos enquanto ameaçava processos que nós dois sabíamos que ela não podia pagar e exposição nas redes sociais que só sairia pela culatra espetacularmente. Marco! Abre esta porta agora. Não pode simplesmente roubar as minhas coisas e trancar-me para fora. Isto é ilegal. A voz dela chegou através do corredor com a histeria de alguém descobrindo que consequências eram reais e imediatas, enquanto eu me sentei calmamente gravando tudo através do sistema de segurança com a justiça ronronando no meu colo e o karma supervisionando da sua poleiro na janela. A beleza da abordagem da Sra. Shen tornou-se clara quando as ameaças da Andrea ficaram mais desesperadas e menos coerentes. Tudo o que tínhamos feito era completamente legal, documentado e justificado. O que significava que o ataque de raiva dela estava apenas providenciando evidência do seu comportamento instável em vez de qualquer queixa legítima contra procedimentos adequados de gestão predial. Quando o bater na porta finalmente parou e ouvi os passos dela recuando pelo corredor, soube que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar quando a Andrea levou a narrativa de vítima para as redes sociais, provavelmente criando alguma história triste sobre ser ilegalmente despejada por um ex-namorado controlador que não conseguia lidar com a independência dela. Não tive que esperar muito. Até segunda de manhã, o Instagram dela estava inundado com posts sobre homens tóxicos, despejos ilegais, e como estava consultando advogados sobre os seus direitos como inquilino, cada post mais dramático que o último e claramente desenhado para gerar simpatia de pessoas que não conheciam a história completa. Foi então que desatei a minha resposta cuidadosamente preparada, um único post no Instagram que incluía screenshots da nossa conta bancária partilhada mostrando 8 meses de mim pagando 100% de renda e serviços públicos, fotos dos pertences profissionalmente embalados no armazenamento com controle de clima, documentação dos procedimentos legais adequados que tínhamos seguido, e o meu toque favorito pessoal, fotos adoráveis da justiça e do karma com a legenda "Finalmente encontrei colegas de quarto que realmente contribuem para a casa e não tratam relações como programas de habitação gratuita." A resposta da internet foi rápida e impiedosa quando pessoas que tinham seguido os posts de estilo de vida luxuoso da Andrea começaram a conectar os pontos entre as compras de marca dela e a conta bancária de outra pessoa, com comentários variando de mensagens de apoio para mim a perguntas cada vez mais hostis sobre como ela tinha estado a financiar o estilo de vida enquanto alegava estar falida. O grupo de amigas dela, que tinha rido tão alto às minhas custas na quinta noite, de repente ficou quieto nas redes sociais quando a extensão completa do desequilíbrio financeiro se tornou conhecimento público. E notei várias delas discretamente deixando de seguir as contas dela quando perceberam que tinham sido cúmplices em troçar alguém que tinha estado a apoiar financeiramente toda a existência da amiga. A parte mais satisfatória foi ver as tentativas da Andrea de controlar a narrativa desmoronar quando mais evidência emergiu, amigos mútuos começaram a partilhar as suas próprias histórias sobre ela pedir dinheiro emprestado, esperar que outros pagassem jantares,
e sempre ter desculpas quando as contas chegavam. Pintando um quadro de alguém que tinha feito da presunção uma escolha de estilo de vida em vez de uma situação temporária. Terça de manhã trouxe a chamada inevitável do advogado da Andrea contratado às pressas, uma conversa que durou exatamente 7 minutos antes dele educadamente retirar-se de representar o caso dela depois de rever a minha documentação e perceber que ela não tinha posição legal alguma e provavelmente me deveria dinheiro se fossemos a tribunal. A retirada do advogado pareceu quebrar algo fundamental no entendimento da Andrea sobre como o mundo funcionava. E até quarta ela foi forçada a mudar-se de volta para os subúrbios de Faro com os pais. A influência das redes sociais dela desmoronando quando seguidores perceberam que todo o estilo de vida dela tinha sido financiado pela generosidade de outra pessoa em vez do seu próprio sucesso. Os pais dela, que tinha conhecido 2 vezes durante a nossa relação, aparentemente não estavam entusiasmados sobre a filha de 25 anos mudar-se de volta para casa com uma unidade de armazenamento cheia de roupas de marca e nenhum plano real para a independência financeira, uma verificação da realidade que provavelmente doeu pior que perder acesso ao meu apartamento. A justificação veio de formas inesperadas nas semanas seguintes. A Marlene, a amiga da Andrea que tinha rido mais alto às minhas custas durante o anúncio de Las Vegas, contactou com uma mensagem privada que restaurou alguma da minha fé na decência humana. Devo-te um pedido de desculpas, escreveu. Todas sabíamos que a Andrea te estava a usar financeiramente, mas pensamos que era tua escolha e que estavas feliz com o arranjo. Depois de ver tudo o que aconteceu, percebo que fomos cúmplices em algo realmente injusto, e peço desculpa por termos rido quando estavas apenas a tentar ser um parceiro solidário. A honestidade dela significou mais do que ela provavelmente percebeu, e confirmou o que eu tinha suspeitado, que o comportamento da Andrea tinha sido óbvio para todos exceto eu, provavelmente porque tinha estado demasiado perto da situação para ver a manipulação claramente. 6 meses depois, a minha vida tinha se transformado de formas que não podia ter imaginado durante aqueles meses escuros de me sentir não apreciado e financeiramente drenado por alguém que via a minha bondade como fraqueza em vez de amor. A clínica veterinária promoveu-me a técnico sênior com um aumento substancial depois de eu gerir com sucesso um caso de cirurgia complexa que salvou a vida de um cão. E a justiça e o karma tinham se tornado mascotes oficiais do escritório que providenciavam terapia para donos de animais ansiosos enquanto demonstravam que animais de resgate fazem os companheiros mais gratos. A minha vida amorosa melhorou dramaticamente quando conheci a Sarah num evento de voluntariado para o abrigo de animais, uma veterinária também que insistiu em dividir todas as despesas desde o primeiro encontro para café e cuja ideia de uma noite perfeita envolvia caminhadas com cães de resgate em vez de comprar coisas que não podíamos pagar. A reação da Sarah ao ouvir sobre a Andrea foi tanto validante quanto educacional. Ela treinou-te para aceitar migalhas, disse objetivamente. Relações saudáveis envolvem 2 pessoas contribuindo igualmente, não uma pessoa financiando o estilo de vida de fantasia de outra pessoa enquanto é feita sentir-se grata pelo privilégio. O apartamento, agora verdadeiramente o meu santuário, apresentava fotos da justiça e do karma ao lado da minha crescente coleção de certificados dos cursos de educação continuada veterinária que finalmente podia pagar, provando que às vezes a melhor vingança não é vingança de todo, mas simplesmente construir a vida que mereces com pessoas que apreciam os teus esforços em vez de explorá-los. As redes sociais da Andrea eventualmente ficaram quietas, o último post dela sendo uma citação motivacional genérica sobre novos começos que gerou exatamente 3 gostos, enquanto a minha própria vida se encheu com relações genuínas, sucesso profissional e a satisfação profunda que vem de finalmente reconhecer o próprio valor e recusar-se a aceitar qualquer coisa menos que respeito mútuo e apreço.